explicar aquela questão que surgiu no começo do ano sobre o vestido branco com dourado, azul com preto. Tem alguém pensou nisso ou não? Certo? É o seguinte, requer um pouco de tempo para explicar isso, a explicação é totalmente física. Mas fala um pouco de bastonetes, de cones, tá certo? E o tempo não dá para explicar isso aí. Mas se tiver pergunta, depois me procura aqui atrás, será um prazer explicar. Certo? Expliquei muito aí nos cursos aí de pré-vestibular na cidade, tá certo? Beleza? Mas a explicação é totalmente física. Ok? Vamos junto. A luz que sai um pedaço de madeira em chamas é uma refração? Pessoal, refração não é de acordo com a luz. Refração, essa luz muda ou não de meio, foi claro? Se a luz que saiu da madeira em chamas, aquela luz que sai do fogo que a gente vê meio amarelado, meio azulado, certo? Se ela passar de um meio para o outro, ela é refração. Ali não é refração, está tudo no ar. Tudo no ar. Muito bem, vamos para frente. Vamos lá. As cores de todos os objetos podem se visualizar são resultados da reflexão de uma parte da luz policromática que neles incide. Eu peguei essa luz aí do time de futebol. Presta atenção. Vamos lá. Eu incidi, se concentra, pessoal, concentra, por favor. Eu incidi luz branca nessa blusa aí. Essa blusa. Vocês estão percebendo uma parte dela preta? Quando não? A luz foi toda o que aí nessa parte preta? Absorvida. E nessa faixa branca? Refletiu? Todas. E naquela partezinha vermelha, pessoal? Certo? Absorveu todas e refletiu só quem? Só o vermelho. Foi claro ou não? Vocês entenderam? Certo? O que é que você está vendo? A faixa e o vermelho. O preto não é visível. Você distingue. Certo? Se eu estou vendo aqui e não estou vendo isso, chama isso de preto. Foi claro? Ok. Vamos lá. A luz se propaga retilíneamente. A luz só muda de direção e sentido quando ela sofre o fenômeno. Ó, a luz vem retilíneamente, encontrou minha musa, refletiu, sofreu um fenômeno. A luz se propaga retilíneamente. Por isso, pessoal, olha esses raios de luz aí, ó. Se propagando retilíneamente, só sofre um desvio quando ela sofre um fenômeno. Outro princípio da reversibilidade. Como é esse princípio, Haroldo, da reversibilidade? Olha aí, pessoal. O caminho que a luz vai é o mesmo caminho que a luz vem. Se você está dirigindo um carro, olhou para o retrovisor e está vendo a pessoa, com certeza a pessoa também está lhe vendo. O trajeto que a luz vai é o mesmo trajeto que a luz vem. Foi claro? Chamado princípio da reversibilidade. Se a luz que sai da lanterna chega no olho daquela pessoa, a luz que está saindo do olho daquela pessoa está chegando na lanterna. Foi claro? Beleza? Ok. Princípio da independência da luz. O que é isso, galera? Olha aí, ó. A luz, ela quando encontra uma outra luz, ela sofre uma interferência. Mas depois dessa interferência, cada luz segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Vocês se concentraram nisso aí? Não entendi não. Olha para mim. Luz vermelha, luz azul se cruzaram. No ponto do cruzamento tem interferência. Fica a cor vermelha mais azul. Depois, cada uma segue sua trajetória como se nada tivesse acontecido. Estou sendo claro ou não? Vocês estão vendo aí um exemplo que eu coloquei? De uma luz verde com a luz amarela, não estão? Estão vendo a luz verde com a luz amarela? Quando a luz verde encontra a amarela, se cruzam. Interferência. Vai ficar uma cor que é a junção da verde com a amarela. Depois, a verde continua verde e a amarela continua amarela. Beleza? Tá certo? Ok. Consequentemente, quando essa luz faz seu percurso, ocorrem os fenômenos. Aliás, ocorre sombra ou penumbra. Essa palavra sombra, pessoal,
fisicamente ela é usada totalmente errada no nosso cotidiano. Professor, o que é sombra? Sombra é escuro, sombra é o preto. Não pode ter uma luz sequer na sombra. Harodinho, eu estava lendo um livro na sombra da árvore, mentira sua. Mentira sua. Pessoal, mentira sua, porque não é sombra. Porque você não consegue ler nada na sombra. Porque sombra não pode ter uma luz sequer. É claro? Você estava onde? Penumbra, 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 penumbra. Recebe luz, mas não recebe de toda a fonte. Fui claro? Entenderam? Ok. Aí vamos lá. Coloquei uma luz, coloquei um obstáculo e coloquei um anteparo. A sombra é onde a luz não chega, que é aquela partezinha circular. A penumbra chega a luz, mas não chega de toda a fonte. Ah, professor, então é por isso que acontece, ó. Olha essa fonte extensa aí, essa lâmpada. Essa lâmpada. Vocês estão vendo a região de sombra? Aquele círculozinho central. Não chega uma luz sequer daquela lâmpada. E as regiões um pouco mais acima, penumbra. Chega luz? Chega. Mas não chega de toda a fonte. E as outras regiões, totalmente iluminadas, que recebe luz de toda a fonte. Foi claro? Beleza? A luz, quando a gente diz que uma luz é preta, professor, é porque ele está absorvendo todas as cores. Quando a luz é preta, é porque ele está absorvendo todas as cores. Foi claro? Vamos lá. Vamos lá. Por isso que acontece os eclipses. Olha o sol. Olha o sol. A luz, quando sai do sol, que a lua impede que a luz chegue na Terra, pode acontecer eclipse total, é onde absorve. Eclipse parcial é a região de penumbra. E o restante não recebe o eclipse, fica totalmente iluminado. Então vamos lá. Se diz assim: estamos numa região de eclipse total, não pode vir um raio sequer do sol. A lua está tapando totalmente o sol. O que é um eclipse parcial? Chega a luz do sol? Chega. Mas não chega de toda a fonte. Beleza? Você vê só um pedaço do sol. Eclipse da lua. Aí já é a terra que não deixa a luz chegar na lua. Ficou claro? É esse casozinho aí. Ok. Aí eu fiz um resumozinho rapidinho, pessoal. Ó. A luz que sai do sol. E responde uma coisa: o sol é uma fonte de luz ou não? É primária ou secundária? O que é primária? Porque é limite de luz própria. Aí eu pergunto: vocês estão vendo uma caixazinha verde? Estão vendo uma caixa verde? A luz está chegando nela e está refletindo. A caixa verde é uma fonte de luz? Como é o nome dessa fonte de luz? Secundária, mas é uma fonte de luz. A luz, ela atravessou e entrou dentro da água. Vocês estão vendo um copo ali? Como é o nome desse fenômeno que a luz entra dentro da água? Refração. Refração. E a luz não chegou, pessoal, numa regiãozinha ali que está do lado da caixa, que eu chamei de sombra. Sombra é o preto ou não é? Totalmente sem luz. E por que essa caixa é verde? Porque ela absorveu todas as luzes que vem do sol, só refletiu quem? A verde. Não é um quadro interessante esse aí? Certo? Agora, se acontecer uma reflexão regular no caso desse mesmo plano, vocês estão vendo o que eu falei lá no início, é uma revisão aí. Vocês estão vendo uma lâmpada? Objeto? Vocês estão vendo esse objeto? Vocês estão vendo que a luz está saindo do objeto? E está batendo no espelho? Refletindo no olho da pessoa? Vocês lembram no começo da aula que eu disse para vocês que esse olho não vê o espelho? O que é que esse olho está vendo? A imagem da lâmpada. Como é o nome dessa reflexão? Regular, certíssimo. Beleza? Nós somos um meio opaco. A luz, quando bate no ser humano, ela não atravessa. Nós somos opaco. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Só para vocês entenderem que legal. Preste atenção, galerinha. A luz, quando bateu no espelho, refletiu. Foi pro olho. Ele está vendo o espelho? O que é que ele está vendo? A imagem. E
Quando o espelho é plano, pessoal, ela não aumenta nem diminui. Tá certo? Aí vamos lá. Nos espelhos planos, a imagem se forma com reflexão regular. Aí olha para cá. Vocês estão vendo que todas essas pessoas que estão aí, então não estão vendo a imagem daquela lâmpada. Não estão vendo a imagem daquela lâmpada. Estamos. Aí eu pergunto para você, e por que eles não veem o espelho? Porque é uma reflexão regular. Ok. I é o raio incidente, N é o anormal, certo? R é o raio refletido. Aonde, professor? Aqui. Todo mundo olhando. Raio incidente, raio refletido. Vocês estão vendo uma reta pontilhada? Estão? Isso é chamado de normal. A normal não existe. É a gente que coloca nos exercícios que essa normal ela forma 90 graus com o espelho. Professor, coloca aí um desenho mais claro. Coloca. Olha aí. A luz incidindo, refletindo. E o que é esse preto aí? Isso é a normal. A normal forma 90 graus no espelho. Professor, e o que é esse alfa e esse alfa? São o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão. Volta aí, professor. Volta aí. Olha o raio incidindo, olha o raio refletindo. E olha como eles formam o mesmo ângulo com a normal. Então é por isso que ela é chamada de reflexão regular. Que ela sofre uma lei, chamada de regularmente. Ok, vamos junto. Olha aí, chegamos no que eu queria. A luz incidiu, refletiu e refletiu de uma maneira organizada. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Agora lembrem, o ângulo de incidência, pessoal, ele não é o ângulo entre o raio e o espelho. É entre o raio e a normal. Essa normal, ela não existe. É você que coloca. Ela é perpendicular ao espelho. Ok. Construção das imagens. Ó. Está ali um objeto. Eu coloquei de verde. A luz sai do objeto, reflete e vai para o olho dele. Aí a imagem se forma atrás do espelho. Professor, essa imagem sempre se forma atrás do espelho? Não. Um espelho? Sim. Se a gente tem um espelho, obrigatoriamente o objeto está na frente e a imagem está atrás do espelho. A gente chama de imagem virtual, que está atrás desse espelho. Olha aí, ó. Olha a construção da imagem aí. As luzes vinham do objeto refletindo e indo para o olho da pessoa. Certo? Ok? Isso é campo visual. Agora vamos falar de refração para a gente ir para o exercício. Refração é quando a luz passa de um meio para outro. Quando a luz passa de um meio para outro. Olha a luz passando de um meio para outro. Agora, pessoal, sabe o que é que eu quero que vocês escrevam aí? Eu quero que vocês escrevam assim. Toda refração ocorre reflexão. Toda refração ocorre uma reflexão. A cor cinza, pessoal, é uma mistura entre as cores do espectro, certo? Professor, e dizem como é que faz? Existem infinitas cores. Se eu juntar o amarelo com o alaranjado e o vermelho da outra cor, cinza é uma mistura de luzes. É uma luz policromática. É uma luz policromática. Certo? Então, vamos lá. Refração. Toda refração acontece uma reflexão. Repetindo. Toda refração acontece uma reflexão. Mas nem toda reflexão tem uma refração. Certo? Toda refração ocorre uma reflexão. Vocês copiaram isso? Beleza. Olha para cá. Vamos lá. Na refração, você tem o seguinte. Olha a luz aí passando de um meio para o outro, pessoal. Aí eu estou mudando a inclinação dela. Vocês estão vendo? Ó? Ou a luz passando de um meio para o outro. Ou ela está passando do meio 1 para 1,5 ou do 1,5 para o meio 1. Tanto faz. Olha aí como ela passa e sofre um desviozinho. Qual é a única maneira dela não sofrer um desvio? É quando ela incide perpendicular. Quando ela incide perpendicular, pessoal, ela não sofre desvio. Mas se ela incidir não for perpendicular, ela sofre desvio. Vocês estão vendo ou não? A luz passando do meio 1 para o meio 1,5, certo? Sofre desvio. Menos quando é perpendicular, ok? Velocidade da luz, 300 mil km por segundo ou 3 vezes 10 oitavas metros por segundo. No ar ou no vácuo, ok? Índice de refração. O índice de refração, pessoal,
é quando você tem, ó, uma mudança de velocidade. Índice de refração é C sobre V. C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio. Ok. Aí vamos lá. Por exemplo, no vácuo, o índice de refração é 1. É onde a luz consegue atingir sua maior velocidade. Certo? A maior velocidade que a gente tem na nossa natureza é a luz do ar ou do vácuo. Olhem os exemplos que eu coloquei para vocês. Olhem os exemplos que eu coloquei para vocês. A luz vindo do ar para a água sofre um desvio. A luz vindo do ar para o vidro sofre mais desvio. A luz passando do ar para o diamante sofre mais desvio. Vocês estão vendo? Certo? A luz quando passa do ar para o ar, depende. Se for do ar frio ou do ar quente, sofre desvio. Se tiver a mesma temperatura, não sofre desvio. Como é o nome desse desvio aí quando ela passa de um meio para o outro? Refração. Refração. Ok. Vamos lá. Olha aí a luz, pessoal, passando do meio 1 para o meio 2. Olha o ângulo de incidência como é maior que o de refração. Então significa dizer o quê? Que a relação da refração é essa. Qual que é isso aí? N2 sobre N1 igual a seno de I sobre CNR e V1 sobre V2. Notem que o índice de refração é inverso. É 2 sobre 1. Okay. Enquanto eu leio aqui. Professor, qual é a cor da lua? A luz, quando ela bate na lua e reflete, ela vem na atmosfera da Terra. Quando ela entra na atmosfera da Terra, a atmosfera da Terra serve como um filtro. Aí muda um pouquinho essa cor da lua, que é esbranquiçada. Tá certo? Aí eu volto para vocês, vou falar aqui da lua. A lua, ela é uma fonte de luz secundária. Ela recebe a luz do sol. É perguntado. Por que a lua não tem a mesma cor do sol? Porque a luz do sol, quando bate na lua, a lua absorve e só reflete a cor dela. Foi claro? Entenderam? Vamos lá. Aí você tem a relação aí, que é só você multiplicar os extremos, ó. Só você multiplicar os extremos, ó. N2 vezes seno de R, N1 vezes seno de I. Multiplica os extremos. Chamado lei de Snell. Ok? Beleza? Aí vamos para frente. Aí são alguns casos que acontece a refração, né? A reflexão total, que é a fibra ótica e tudo. Todos para o exercício 1, por favor. Todos para o exercício 1. Por que a luz é absorvida pelos objetos? Por isso que só que ela é chamada de fenômeno. Fenômeno. Por que a luz sofre reflexão? Fenômeno. Fenômeno ondulatório. A absorção é um fenômeno, a reflexão é um fenômeno, certo? Ela fere os princípios. Como se dá a construção do arco-íris? Aí sim, pessoal, aí tem que explicar com calma, sem cair no vestibular. Bem, olha para mim, olha para mim. O Sol nasce aonde? Norte, Sul, Leste, Oeste? Sol. O Sol nasce no Leste. Eu pergunto para você, se o Sol nasce no Leste, aí a luz vem do Sol, entra nas gotículas de água que tem na nossa atmosfera. Quando ela entra dentro das gotículas de água, ela muda do ar para a água. Como é o nome desse fenômeno? Dentro das gotículas, ela sofre reflexão e volta para o nosso olho. Só que quando ela entra dentro dessas gotículas, ela sofre um fenômeno que nós falamos da dispersão. A luz do sol, ela se espalha na vermelha, na laranjada. Só que dentro dessas gotículas, ela sofre a reflexão. Por isso, pessoal, que para ter o arco-íris, é necessário que o sol esteja atrás de você. Vamos lá? A luz vem do sol, entra dentro de onde? Das gotículas de água. Dentro dessas gotículas de água, sofre reflexão e vem para o seu olho já separadas, já se dispersadas, já separadas. Foi claro? Então vamos lá. Olha que coisa interessante. Se em Fortaleza, ao amanhecer, você viu o sol, você viu o arco-íris, você estava olhando para onde? Oeste. Oeste. Por quê? Só existe arco-íris se o sol estiver atrás de você. Então, se é o amanhecer, o sol está o quê, pessoal? Nascendo. Se o sol está nascendo,
O Sol tem que estar atrás de você, você tem que olhar para onde? Para o oeste. Está se pondo, o Sol está se pondo. Onde é que o Sol se põe? No oeste. Você está vendo um arco-íris, você está olhando para onde? No leste. Professor, estou olhando para o norte aqui, não vai perceber arco-íris. Estou olhando para o sul, não vai perceber o arco-íris. Fique claro, galera? Fique claro? Vamos lá. Exercício de número 1. Todos os exercícios de número 1. Vamos lá. Exercício de número 1. Exercício de número 1. Certo? Vocês estão vendo 3 canhões de luz. Olha o exercício 1. Vocês estão vendo 3 canhões de luz. Certo? Qual é a luz que sai do canhão 1? Podem olhar no telão. Vermelha. Qual a luz que sai do canhão 2? Verde. Qual a luz que sai do canhão 3? Azul. Na região A, o que é que está acontecendo? É o cruzamento dessas 3. Cruzamento das 3. Vocês estão vendo a região A? Região A, onde está o cruzamento das 3. Eu pergunto para você. Anotem aí do lado da questão 1, anotem assim. Vermelho mais verde mais azul igual branco. Coloque aí. Vermelho mais verde mais azul igual a quê? Branco. Peraí. O professor disse para a gente que o branco é vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Eu digo agora, também, eu posso ter o branco dentro das 7, eu posso ter o branco dentro das 3 primárias. Quais são as primárias? Vermelho, verde e azul. Eu pergunto para vocês, qual é a luz que vai ficar na região A? Qual é a luz que vai ficar na região A? Branco. A luz que vai ficar na região A é o branco. Por que é o branco que vai ficar na região A? Porque é a junção das 3. Vermelho, verde e azul. Vocês lembram que eu disse para vocês hoje que a luz, quando elas se cruzam, depois cada luz segue com sua trajetória como se nada tivesse acontecido, não foi? Então vamos lá. Todo mundo olhando para o telão. Qual é a luz que sai do canhão 3? 3. Falem. Qual a luz que chega na região B? Lá no Sol também. É o azul, então no B de bola, azul. Qual a luz que sai do canhão 2? Qual a luz que chega na região C? Verde. Mas a água aqui ela se cruzou lá em cima, não tem problema. No ato do cruzamento ocorre interferência. Depois, pessoal, cada luz segue como se nada tivesse acontecido. Qual a luz que sai do canhão 1? Vermelha. Qual a luz que chega na região D de dado? Vermelha. Qual o item que você vai marcar? O A é branco, o B é azul, o C é o verde e o D é o vermelho. Qual é o item? Olha aí, o A é o branco, que é a junção, certo? O B é o azul, que vem lá do canhão azul, o C é o verde e o D é o vermelho. Aí você vai marcar o item de dado. Entenderam? Pessoal, se não tivesse prestado atenção, ia se complicar aí. Quer dizer, professor, que na região da interferência acontece o cruzamento entre elas? Sim, acontece o cruzamento entre elas. Beleza? Ok. Questão de número 2. De onde foi essa questão 2? Veremos. Para que uma substância seja colorida, ela deve absorver a luz na região visível. Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. Entenderam o que eu falei? A luz vem, é absorvida, o que é que a gente vê? Aquilo que é refletido. Professor, absorveu todas, refletiu o amarelo e o verde. Você vê a junção do amarelo e do verde. Ok. A figura 1 mostra o espectro de absorção para uma substância. E é possível observar que há um comprimento de onda e que a intensidade de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor de uma substância pelo uso da roda de cores, figura 2. O comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado do lado oposto, grifa,
certo? A cor do objeto é encontrado no lado oposto, grifa, a cor do objeto é encontrado no lado oposto ao comprimento de onda de absorção máxima. Você grifa só, a cor do objeto é encontrada no lado oposto. Todo mundo grifou, pessoal? Grifaram? Ok. Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da figura 1? Da figura 1. Todo mundo olhando para a tabela, que está bem melhor do que na apostila aí. Figura 1. Você vai procurar, pessoal, certo? Qual foi o pico máximo de absorção? O máximo de absorção, quando foi no 500? Pode olhar, não foi no 500? Aí você vai para a figura 2. 500, pessoal, está correspondente a que cor? 500. Está ou não está correspondente à cor verde? Por que 500 está correspondente à cor verde? Porque a cor verde vai de 490 a 560. 500 está ou não está na cor verde? Vocês estão me entendendo ou não? Vocês entenderam? Vamos voltar, vamos voltar. Voltando. Olha para a figura 1. Qual é o maior pico aí desse gráfico? Corresponde ao 500 ou não corresponde ao 500? Maior pico, maior absorção do 500. Vai agora para a figura 2. 500 corresponde a que cor? Ah, professor, 500 corresponde a amarela. Não é amarela. Por que não é amarela? Porque a amarela está 560 até 580. Entenderam? Então, a verde, 490 a 560. Verde. Aí eu pergunto, 500 está dentro do verde. Você vai marcar qual cor? Qual cor? Vermelha. Que coisa interessante. Todo mundo entendeu porque eu pedi para grifar. Todo mundo entendeu o que eu pedi para grifar. O que foi que eu pedi para grifar? Foi que eu pedi para grifar? A cor do objeto é encontrado do lado oposto. Se o gráfico de absorção está no verde, quem é que é oposto ao verde? Qual é o item? Se não estiver concentrado, cai. Olha aí, pessoal. Olha aí. No lado oposto ao comprimento da onda de absorção máxima. Certo? 500, verde. Oposto é o vermelho. Qual é o item? Qual é o item? Entenderam? Entenderam? Isso, pessoal, é um teste que vocês fazem. Pessoal, estou cansado mentalmente. Muito cansado mentalmente. Estou. Nos seus concursos, no seu Enem, você também vai estar cansado. Já pensou uma questão dessa sendo a questão 88? De 90, você não enxerga mais nem a prova direito, morrendo de fome. Não é? Mas tem que superar isso aí. Ok? Beleza? Certo. Vamos para frente. Sexta. Vamos lá. Todo mundo junto. Nas figuras 1, 2 e 3 estão representados fenômenos físicos que podem ocorrer quando a luz incide na superfície de separação entre dois meios de índice de refração diferente. Em cada uma delas estão mostradas as trajetórias desses feixes. Considerando essas informações, é correto afirmar que ocorre mudança no módulo da velocidade. Vocês acharam que tem assim, mudança do módulo da velocidade, circula isso aí, mudança do módulo da velocidade, circula, puxa uma setinha e escreva refração, refração, mudança de velocidade da luz é refração, antepenúltima linha, onde tem assim, mudança do módulo da velocidade, achou? Circula e escreva refração. Escreveram? A pergunta da questão é: em qual ou quais ou nenhum ocorre refração? Nesses três desenhos aí, em qual ou quais ocorre refração? Pessoal, vamos lá. Refração é quando muda de quê, pessoal? De meio. Refração é quando muda de meio. Passa de um meio para outro meio. Beleza? Ok?
Vamos lá. Figura 1, mudou de meio ou não? Mudou ou não? Refração. Refração. Figura 2, passou do meio 1 para o meio 2? Passou? Olha lá, figura 2. Passou? Não. O que foi que aconteceu? Só reflexão. Não houve refração. Não passou de um meio para o outro, beleza? Figura 3, passou do meio 1 para o meio 2? Refração. Ocorre refração em quais? No e no? Qual é o item? Qual é o item? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tu disse pra gente, Anandinho, que sempre que ocorre refração, ocorre desvio. Não disse isso. Existe um caso em que ocorre refração, mas não ocorre desvio. É quando ele passa perpendicular, que é o caso da terceira. Entendeu? Houve refração, mas não houve desvio. Perfeito? Perfeito? Ok. Qual é o item, pessoal? É o item E. Ok. Vamos para a questão de número 8. Vamos para a questão de número 8. Certo? Tudo que de exercício que nós estamos falando aqui foi comentado anteriormente. Foi? Beleza. Adoro repetir, vocês já notaram isso. Certo? Quero ver se estão ligados. Quero ver se estão ligados. Minha blusa é uma fonte de luz? Falem, sim ou não? Sim. Fonte de luz o quê? Por que essa secundária? Não emite luz própria, precisa refletir luz, beleza? Tá certo? Ok? Vamos lá. Para responder a questão que segue, utilize o esquema e as informações abaixo. Nós vamos preencher essas lacunas aí. S representa a superfície de separação entre os meios transparentes homogêneos 1 e 2. R1, R2 e R3 representam raios luminosos. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte fase. Se R1, R2 e R3 forem respectivamente raios, pessoal, preste atenção. Preste atenção. Qual o primeiro raio que tu identifica aí? O R1. O R1, pessoal, ele é o raio que está no outro meio. Ele é o raio que sofre refração. Vocês lembram que eu pedi para vocês escreverem assim? Toda refração é acompanhada de uma reflexão. Vocês lembram? Então preste atenção. O que é que está acontecendo nesse esquema? A maioria das pessoas gostam de seguir o cronograma. Se eu coloco meio 1, meio 2, a grande maioria tende a fazer assim. A luz está passando do meio 1 para o meio 2. Vocês estão entendendo? Cara, a luz pode estar passando do meio 1 para o meio 2, mas também pode estar passando de onde para onde? Do 2 para o 1. Vamos quebrar esse paradigma de ser sempre certo, tradicional. Vamos lá. O que é que está acontecendo nessa questão aí, garotinho? Vou explicar para você agora. A luz, primeira coisa que você faz é traçar normal, desculpem. Está aí a normal, aquela reta perpendicular. Está aí a normal, certo? Ó, o raio 2 é o raio incidente. Então, em cima de R2, coloca uma setinha incidindo no meio S, igual como eu coloquei ali, ó. R2 é o raio incidente. R2 é o raio incidente. Fui claro? Fui claro? Se o R2 é o raio incidente, pessoal, R3 é o raio refletido. R3 é o raio refletido. A luz vem de R2, bate em R3. Sobrou quem? O R1 é o raio que, pessoal? Refratado. Então presta atenção. Raio incidente é o R2, raio refletido é o R3 e o raio refratado é o R1. Certo? Então vamos preencher a nossa lacuna. Vamos lá. Ele diz: se R1, R2 e R3 forem respectivamente, R1 é quem, pessoal? Então primeira lacuna, refratado. Primeira lacuna, refratado. R2 quem é? Incidente. E o R3? Refletido.
Aí eu pergunto, o R1 é o refratado, o R2 é o incidente, o R3 é o refletido. R1 refratado, R2 incidente e o R3 refletido. Certo? Já dá para marcar qual item? Já dá para marcar o item B de bola. Certo? Aí eu pergunto para vocês, só que ainda tem uma coisinha. O quê? O meio 1 é, olha para cá, o meio 1, pessoal, ele é mais refringente do que o meio 2. Por quê, professor? Quanto mais próximo o raio estiver da normal, mais refringente ele é. O que é mais refringente? Mais lento a luz fica. Quanto mais refringente for o meio, mais lento a luz fica. Certo? Olha aí. Olha para o nosso monitor. Olhe para o nosso monitor. Está todo mundo vendo que o raio R1 está mais próximo da normal do que o raio R2? Então, se o raio R1 está mais próximo da normal, ele é mais refringente, ele é mais lento. O raio R2 está mais afastado da normal. Normal é essa retazinha pontilhada. Então, ele é menos refringente, ele é mais rápido. Fica claro? Perfeito? Certo? Qual o item, pessoal? O item D de bola. O item D de bola. Toda refração é acompanhada de uma reflexão. Tá certo? Ok? Vamos fazer a nossa última. Bem rápido. Bem rápido. Questão de número 9. Questão de número 9. Olhem aí. Preste atenção. A questão é muito mais de matemática do que de física. Vamos lá. Vou nem ler a questão. Primeira coisa que você faz, aproveita o desenho, viu, pessoal? Aproveita o desenho. Todo mundo aproveitando o desenho da apostila. Tracinha normal. Todo mundo tracinha normal. Tá ali, tá no nosso monitor. Tracinha normal, tá no nosso monitor. Traçaram? Tracinha normal. Traçaram? Ok? A normal forma um ângulo de quanto com a superfície? 90. Tem quanto já? Tem quanto desenhado aí? 32. Falta quanto para fechar o 90? 58. Coloca o 58 aí, coloca. Tem gente que não desenhou a normal. Desenha essa reta vermelha que eu coloquei aí, ó. Desenha. Coloca o 58. Por que é 58, Arodinho? 58 mais 32 dá 90. Certo? Aí eu pergunto, e agora? Coloca 58 aí também. Porque o ângulo de incidência é igual ao refletido. Coloca 58 aí também. Coloca 58. O ângulo de incidência é igual ao refletido. Está faltando quanto, professor? 32. Está faltando 32. Coloca os 32. Professor, está faltando quanto para fechar o 90? 58. Coloca os 58 aí. 58. Está faltando quanto para fechar o 90? 32. Coloca o 32. Coloca o 32. Resposta da questão. Vamos ler só a pergunta. O ângulo de incidência e de refração medem respectivamente quanto equivale o ângulo de incidência? 58. É entre o raio incidente e a normal. E o ângulo de refração? 32. Entre o raio refratado e a normal. 58 é o de incidência. O de refração é 32. Certo? Qual é o item correto? Qual é, pessoal? Qual é o item? B de bola. Tá certo? Pessoal, foi bem legal, não foi? A ótica ela é divertida. Tá certo? Foi um prazer, viu, pessoal? Prazer. Até a próxima.